No exercício 2, a pessoa colocará sua altura e o seu sexo. Com isso, ele mostrará o seu peso ideal. Então, digamos que a pessoa tem uma altura de 1,87 m e escolha o M como masculino. Seu peso ideal é de 77,9 kg. Porém, se a pessoa coloca uma letra ou altura inválida, ela receberá uma notificação. Então, digamos que ela coloque a altura correta, como 1,75 m, por exemplo. Porém, ela escolhe a letra D. Então, letra ou altura inválidas. No exercício 3, o programa irá ler um número real. Se ele for negativo, a mensagem número inválido. Se ele for positivo, calculará o log deste número na base 10. Então, aqui está o código. Se eu coloco o número -6, por exemplo, ele fala que o número é inválido. E agora, se eu coloco um número positivo, como 12, ele dirá que o log, então o resultado, é 1,08. No exercício 4, o programa receberá um valor de uma nota entre 0 e 10, e de acordo com o valor dessa nota, ele mostrará um resultado entre a letra A e F, de acordo com o estipulado. Então, aqui está o programa, em uma nota entre 0 e 10, como 5,7, D. E caso ele receba uma nota menor que 0, ele mostrará um aviso, como a nota sendo -4, o que não é possível, ele escreva uma nota entre 0 e 10. No exercício 5, o programa receberá um número entre 1 e 12, e de acordo com o número, ele mostrará o mês. Então, 1 é janeiro, 2 é fevereiro. Então, o número entre 1 e 12, o número 4, ele mostra que é abril. Se o número digitado for menor que 1 ou maior que 12, ele mostrará um aviso. Então, se eu coloco o número 22, valor inválido, informe um número inteiro entre 1 e 12. No exercício 6, o programa calculará a área de um trapézio. Então, a pessoa recebe uma mensagem dizendo: escrever em ordem o valor da base maior, base menor e altura. Então, digamos que o trapézio tem a base maior 4, base menor 2 e a altura de 5. A área do trapézio é 15. Porém, caso um dos valores seja igual ou menor a que 0, ele vai dar um recado. Então, digamos que a base maior seja também 4, a base menor seja -3 e a altura seja de 0. Escolha números maiores que 0. No programa 7, o usuário vai receber essa informação. Escolha uma operação entre soma, subtração, multiplicação ou divisão. Digamos que o usuário escolha a multiplicação, então eu achei que o x remete à multiplicação. Então, coloque agora os dois valores da operação, 2 e -7. Resultado é -14. Tem um pequeno ponto que na divisão não há divisão por 0. Então, caso o usuário escolha a divisão e ele coloque o valor como 6 e o valor 2 como 0, o programa não faz nada porque foi definido que, para a divisão, o valor 2 deveria ser diferente de 0. No exercício 8, de acordo com a idade da pessoa, mostrará uma mensagem como obrigado a votar, pode voto é facultativo. Então, digamos que a pessoa tenha 34 anos, você é obrigado por lei a votar. Então, tem várias opções de acordo com a idade, como maior ou igual a 18 e menor que 70, maior ou igual a 16. Então, tem vários ifs, porém, se a pessoa coloca um número inválido, como menos 75 anos, ele mostra, escreva um valor válido. No exercício 9, o programa receberá a quantidade andada por um carro em quilômetros, o gasto em litros de gasolina, e ele dirá se o carro deve ser vendido, se é um carro econômico ou super econômico. Então, escreva a distância em quilômetros.
como, por exemplo, 10, gastou 2 litros, venda o carro. Porém, caso a pessoa coloque um valor que não está na tabela, como escreva a distância de 0, e ele gastou 34 litros, escreva valores maiores que 0. No exercício 10, o programa funciona como um cálculo da fórmula de Bhaskara. Então, o usuário recebe a mensagem, escreva o valor de A, B e C, que compete com a equação de segundo grau, e aqui tem um exemplo da equação. Então, digamos que o usuário escreva 1 como A, menos 5 e 6 como C. Há o cálculo e indica que as duas raízes são 3 e 2. Como um exemplo para apenas uma raiz, temos a equação 4, menos 4 e 1. A raiz é única com valor de meio. Exercício 11 é onde vai haver a conversão do algarismo. Então, tem 3 opções: binário, octal ou hexadecimal. Então, primeiro tem o void, que é uma parte que não está dentro do código, mas ele vai fazer o papel de converter o número para binário. Então, dentro aqui eu tenho o switch, que tem os 3 casos: o binário, o octal ou o hexadecimal. Então, de acordo com o número que a pessoa escolher, ele vai fazer essa conversão. Então, aqui está o código. Escreva o número para a conversão, por exemplo, 45. Qual a base desejada? Escolha um número. Então, 1 é para binário, 2 é para octal e 3 é para hexadecimal. Então, binário. Número 1. O número em binário é, e eu tenho o número aqui. Agora, esse mesmo número em octal, então 45. Escolho uma base, então 2, que é o octal. O número octal é 55. E por último, esse mesmo número em hexadecimal, então 45, escolho a opção 3. O número hexadecimal é 2D.